Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Você está na TV Tochas Acesas, né? Em um novo quadro que é como aprender de uma maneira simples e prática, rápido como fast food, ler o hebraico, né, pessoal? Porque tem muitas pessoas me entrando em contato comigo, perguntando, Van, como é que eu faço para aprender a ler hebraico? E estão me perguntando e eu não tenho tempo para ficar falando, explicando para todo mundo, né? Então resolvi fazer um quadro que assim que quando a pessoa entrar em contato comigo, Van, como é que eu faço para ler hebraico? Eu digo, olha, já tem esse vídeo aqui e qualquer dúvida você me procura depois, tá, pessoal? Então, vamos aprender hoje a ler hebraico de uma maneira simples, fácil. Eu praticamente aprendi só e, pessoal, é muito complicado, né? Porque primeiro você vai ter que aprender a aprender. Você demora mais para você aprender como aprender. E aqui você vai aprender a ler de uma maneira rápida e simples, tá, pessoal? O objetivo deste mini curso não é ensinar a gramática, conjugação verbal, tempo verbal, raiz, tal, né? Todas essas questões. É apenas para que você aprenda a ler o hebraico. Você aprendendo, você vai comprar ou baixar um aplicativo, né? Aqui estamos no meu tablet, tem um aplicativo, certo? Vai comprar um dicionário, você vai aprender a ler dicionário e você pode, se você quiser se especializar mais, na realidade você vai ter que ser obrigado a comprar posteriormente uma gramática de hebraico, né? Não dá para você ler, eu vou conseguir traduzir. Pessoal, traduzir já é outra questão. Mas com certeza você vai ter muita facilidade quando comprar uma gramática, você já vai ter muita facilidade para aprender só, né? Ouvindo aqui essas minhas dicas desse mini curso de leitura do hebraico. Pessoal, aqui eu tenho um livro Bereshit, popularmente conhecido como o livro do Gênesis, né? Tá um nome aqui, ó, Bereshit Perek Aleph. Literalmente no princípio, Perek, capítulo Aleph, primeiro capítulo. E aqui tá escrito assim, pessoal. Não sei se dá para ver, vou aumentar mais um pouco. Vamos aumentar. Tá escrito assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haetá tohu vavohu. Ve'rosher al pene tehom. Veruach Elohim merachefet al pene hamayim. Acho que só até aqui, né? Então, Bereshit significa no princípio, Bara, criou, Elohim, Deus, Et não tem tradução na língua portuguesa, Hashamai, né? Está indicando quem criou, que foi criado, Et Hashamai, Shamai, os céus, Veet e Haaretz, a terra, Ve-Haaretz e a terra, Haitá, né? Era, Torro, vavorro, sem forma e vazia. Sem forma e vazia, né? Verrocher, né? Alpeneteron, sem forma e vazia. Veruach, Elohim, né? O espírito de Elohim. Merachefet, pairava. Alpene, sobre a face. Hamaim, das águas. Tá, pessoal? Então hoje nós vamos aprender a ler hebraico. Tá? Vamos lá? Mas antes de aprender a ler hebraico, eu vou dar algumas explicações sobre o hebraico, né? Mas eu vou até deixar isso aqui porque eu acho que eu vou precisar. Olha só, o hebraico, vou escrever aqui com essa caneta aqui, certo? O hebraico é uma língua fenícia. Fenícia não, perdão, semita. Onde eu tirei fenícia? Semita. E ele possui 22 consoantes. 22 consoantes, não possui vogais. Talvez isso aí seja a coisa mais aterrorizante quando você vai ler o hebraico, né? Não possui vogais. Vou até mostrar aqui, pessoal, um exemplo para vocês. Olha só, aqui em cima, no nome, no capítulo,
Tá dando para ver aqui, né? Nós temos Bereshit. E aqui, Perek, Aleph. E aqui não tem vogais, tá, pessoal? Já aqui embaixo, acho que dá para ver, né? Tem o mesmo nome, não sei se vai dar para ver, mas tem uns pontinhos aqui, que são as vogais, tá? Então, o hebraico originalmente não tem vogais, mas não significa que não se fala com vogais. Às vezes as pessoas entendem assim, o hebraico não tem vogais, então as pessoas falam só com consoante. Não, é assim, ó, funciona assim. Você escreve sem vogais, né? Ou vou dar um exemplo, a palavra aqui, ó, shalom, palavra que eu falo bastante, shalom. Não se escreve com vogais, mas na hora de ler se fala as vogais. É a mesma coisa quando a gente está escrevendo lá no Zap, a gente faz assim, né? VC, mas a gente lê você, ou beleza, né? Já estou escrevendo errado, BLZ, né? Beleza. É praticamente assim que se escreve o hebraico. Só que mais ou menos, pessoal, por volta do ano 1000, né? Mais ou menos, por volta ali do ano 1000, né? 1000 anos depois de Jesus, o hebraico acabou se tornando uma língua não utilizada no dia a dia. Na realidade, isso já vem desde o cativeiro babilônico, né? Então, o hebraico ele vai se tornando cada vez mais uma língua não falada pelo povo de Israel, até que ele chega, né, o hebraico, ele chega a ser a língua da liturgia, quer dizer, a língua da Bíblia. Só lendo a Bíblia as pessoas sabiam o hebraico. Depois o aramaico, né? O aramaico, ele se torna a língua ali do dia a dia, do povo de Israel, e isso assim vai havendo essa concorrência. E depois o aramaico vai virar a língua da teologia. Então vários livros teológicos dos judeus, como Targum, Midrash, né, o Talmud, todos esses livros, o Zohar, eles vão sendo escritos em aramaico, tá? Então o aramaico se torna ali a língua da teologia, digamos assim, teologia, e o hebraico se torna ali a língua da liturgia, né? Liturgia, pessoal. E qual era a língua que os judeus falavam? Bem, os judeus, até os dias de hoje, né, a grande maioria dos judeus fala a língua dos países em que ele vive. Se for no Brasil, a grande maioria dos judeus fala português. Estados Unidos, inglês, Europa, alemão, francês, países árabes falam árabes, entendeu? Então, por volta do ano 1000, e pelo hebraico ser uma língua escrita, né, sem vogais, como esse exemplo aqui que eu dei, escrevi, né? Acabou que aconteceu o que por volta do ano 1000? Os judeus, os sábios, os estudiosos, eles ficaram com medo do hebraico desaparecer. As pronúncias sumirem, tá, pessoal? Porque como é que você vai ler uma palavra sem vogal? Você tem que conhecer aquela palavra. Então, por volta ali do ano 1000, né, um grupo de judeus estudiosos chamado massoretas, né, eles resolveram criar, inventar isso, depois de Jesus, né? Tanto que tem gente que não sabe, mas Jesus, ele falava hebraico, a gente vê, mas a língua do dia a dia dele, né, era o aramaico galileu, tá, pessoal? É por isso que Pedro lá, quando está sendo interrogado, os judeus da Judéia, que falava também o aramaico, também chamado de judaico, e o aramaico galileu era uma mistura de aramaico com hebraico, né? Quando Jesus fala lá, talita, cumi, talita é aramaico e cumi, né, hebraico, uma mistura aí de dialetos. Tá? Então os judeus por volta do ano 1000, com medo de muita perseguição do hebraico desaparecer, as pessoas não falarem mais e eles não conseguiram mais entender o que está escrito na Bíblia, eles resolvem criar as vogais, né? E a lógica que eles usaram era a seguinte, que como a Bíblia no texto sagrado, não se podia, o que fosse acrescentado, não se podia alterar o texto. Tinha que ser de uma maneira que tanto fizesse estar escrito lá no texto, como se também não estivesse escrito no texto, não fizesse diferença alguma, tá, pessoal? Alguns acreditam que eles tiveram ali influência do siríaco, porque o siríaco já tinha as vogais, mas vamos lá. Então, como é que eles inseriram
depois as vogais, tá? Porque já que você vai aprender a ler o hebraico, você tem que entender isso aí, senão não vai dar certo. O texto bíblico que nós lemos, né? Tem as vogais. Então as vogais são chamadas de sinais massoréticos, no hebraico nikud, tá? Mas geralmente sinais massoréticos é assim que a gente chama. Mas em hebraico se fala nikud. O plural é nikudot, tá? Então, teve várias pessoas, vários grupos, né? E várias tentativas, até que teve lá um grupo, agora eu não me lembro o nome do indivíduo, da família dele, que conseguiu. Não sei se foi Ben Asher, não me lembro, pessoal. Que ele conseguiu lá que as vogais que ele inventou, né, o sistema que ele inventou vocálico, acabou prevalecendo, que é o que usa até hoje, tá? Dos maçoretas. Então, para eles queriam o seguinte, que tanto fizesse se essas vogais estivessem no texto, quanto não fizesse. Para isso, o sistema de vogal do hebraico funciona mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar uma outra caneta para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei aqui a palavra você, né? Como a gente escreve, então funciona mais ou menos assim. Para que o texto não seja alterado, eles colocaram assim, ó, um ozinho aqui, vou, né? E aqui a letra E, digamos assim, você, olha. E aqui em beleza, a mesma coisa, né? Beleza. Então funciona assim, tá, pessoal? Eu vou começar ensinando as consoantes e depois eu vou ensinar essa questão aqui das vogais. Então não se preocupa. Mas por que, Van, você falou isso? Porque assim, pessoal, se você for ler hebraico hoje, de Israel, de um site de Israel ou num teclado, você não vai encontrar as vogais, né? Eu esqueci de dizer, as vogais só servem para ler, para as crianças aprenderem a ler e para ler textos religiosos, né? No dia a dia, na literatura normal, no jornal, os judeus não usam as vogais. Mas como esse objetivo aqui é ler o texto bíblico, no texto bíblico, não se preocupe, tem a vogal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, escrevendo a palavra Bereshit, né? Tá? Bereshit, né? Nós escrevemos a palavra Bereshit. Eu vou escrever de novo, 2 vezes. Tá? Escrever 2 vezes para vocês terem ideia de mais ou menos como funciona, tá? Então, vocês lembram que eu falei que a vogal, ela tanto faz estar no texto como não está, né? Então, aqui nós temos os 2 textos sem vogais. Esse celular tá me atrapalhando. Né, pessoal? Olha. Pronto, resolvido o problema. Então, olha só. Os 2 textos assim, né? Bereshit. E aí, as vogais, elas são postas assim, tá vendo, pessoal? Ó, de uma maneira, e esses pontinhos aqui são as vogais. De uma maneira que ela não atrapalha o texto. Tá vendo? Olha que interessante. Basicamente, essa é a lógica. Ah, Van, mas como é que eu vou saber, né? No dicionário vai vir com os pontinhos, então você vai saber a pronúncia. Agora, caso você queira ler outros nomes, só conhecendo mesmo, tá, pessoal? Acho que aqui já tá bom, né? Então, nós sabemos, essa aqui foi uma introdução da história do hebraico, uma introdução assim mais simplista.